Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Eduardo Costa e Pedro Petrucci. Alô, amigos, boa noite. 8h11, Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta segunda-feira, 11 de outubro de 2021, véspera de feriado. Aqui estamos ao vivo para você que acompanha a Gaúcha Serra em todas as partes desta Serra Gaúcha, em todas as partes do planeta. Obrigado, auditório, muito obrigado pelo carinho. O auditório sempre muito respeitoso, muito carinhoso com a gente aqui na Gaúcha Serra. 8h12 comigo hoje. E sempre, ele, Pedro Petrucci. Boa noite, Pedro. Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite a todos que nos acompanham. O auditório que vibra bastante com a nossa presença. E aproveitando o feriadão também, né? O auditório composto por alguns turistas, aproveitando para curtir a Serra Gaúcha e, claro, participar do nosso programa. É isso aí, muito bom, muito bem, o auditório se manifesta, muito bom. 17 graus a temperatura, tempo nublado em Caxias do Sul, feriado com chuva, com tempo ruim para quem ficou na Serra Gaúcha, mas você está com a gente na nossa companhia até às 10 da noite para falarmos muito dos jogos do final de semana. Tivemos o Juventude empatando, tivemos o Caxias empatando, quarta-feira tem o Flamengo na vida do Juventude, domingo que vem tem decisão para o Caxias, é tudo ou nada lá em Natal, enfim, tem muita coisa para falarmos hoje, hein, Pedro Petrucci? Com certeza, né? Porque o final de semana foi de 2 bons jogos da dupla Caju, no sábado Juventude e América, ontem Caxias e ABC. Talvez não os resultados que a gente esperava, né? Não dá para ser considerados bons resultados, mas foram bons jogos. E com certeza eles deixam expectativas boas também para os jogos que teremos na sequência. O Juventude com confrontos com Flamengo e Grêmio nesta semana e o Caxias para decisão final contra o ABC no próximo domingo. Com certeza uma expectativa muito grande, porque vai ser uma semana decisiva para a dupla Caju. E com muitas informações e muitas atrações aqui no Show dos Esportes, que está no ar, com ele na mesa de áudio e central técnica, Daniel Andrés. Graças a Deus, hoje é o último dia, amanhã o Fábio Lentino está de volta, Pedro Petrucci. Graças a Deus. O auditório respondeu por mim, hein? Só que o auditório, ele é puxar saco do Daniel, é por isso. 8h14. Vamos começar o Show dos Esportes com as informações da dupla Caju. As informações do Juventude, com ele, Pedro Petrucci. Embarcou agora há pouco para Porto Alegre e amanhã viaja para o Rio de Janeiro para o jogo de quarta-feira contra a equipe do Flamengo. Além dos 2 jogadores suspensos, Jadson e Dauan, o Juventude teve uma baixa de última hora. O goleiro reserva, Marcelo Carné, acabou sentindo dores no joelho e não foi relacionado. O William está entre os relacionados, entre os 24 atletas que estão viajando para o Rio de Janeiro. Não é uma lesão grave do Carné, mas ele permaneceu em Caxias do Sul para tratamento. Não vai enfrentar então o seu ex-clube, o Flamengo, Marcelo Carné. São esses 3 desfalques que tem o Juventude para a partida. Hoje à tarde o técnico Marquinhos Santos fez o último treinamento em campo com bola, já que amanhã o Juventude vai passar o dia inteiro em viagem e não terá tempo para um treinamento no gramado. E aí as possibilidades foram testadas, como a entrada de Ricardinho e Kelvin jogando com o Guilherme Castilho no meio-campo, mas a mais provável que é a entrada de um outro meia. O Wesley e Chico também foram testados por Marquinhos Santos. Ele vai definir, claro, apenas na quarta-feira, quando o Juventude enfrenta o Flamengo.
precisando, quem sabe, descolar um pontinho no Maracanã para manter distância da zona do rebaixamento. E quarta-feira com transmissão no Futebol da Gaúcha, exclusivamente no site do Pioneiro em GZH, na opção Serra, você ouve no aplicativo GZH o jogo entre Flamengo e Juventude. E as informações do Caxias, Eduardo Costa. Semana decisiva para o futuro do Caxias, que já se reapresentou hoje, começou os treinamentos, começaram os trabalhos para o confronto de domingo, 5:30 da tarde, Estádio Frasqueirão em Natal, jogo que vai decidir quem avança para a Série C e quem estará na semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. O técnico Rafael Jacques não tem nenhum desfalque por suspensão, nem por lesão. Inclusive, terá todo mundo à disposição, poderá repetir o time que empatou em 0-0 ontem com o ABC no Estádio Centenário. Para o jogo da volta, qualquer empate leva para os pênaltis, seja empate com o 0-0 ou com gols, decisão nos pênaltis, quem vencer estará na próxima fase e estará na Série C de 2022. O Caxias já viaja na quinta-feira para Porto Alegre, na sexta pela manhã vai para São Paulo, de São Paulo para Recife, vai treinar em Recife na sexta-feira à tarde, no sábado pela manhã e no sábado à tarde inicia o deslocamento para Natal, a capital do Rio Grande do Norte, onde o Caxias ficará concentrado para o confronto de domingo 5:30. Jogo importante, jogo definitivo para a definição de quem vai para a sequência da competição e para a Série C de 2022. 8h18, é o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Cometi um erro crasso, um erro mas enorme, gigantesco, Pedro Petrúcio, na abertura deste programa. Não mencionamos a interatividade para os nossos ouvintes, Pedro. Essa é a forma que o ouvinte participa e é presente no programa, é importante. A gente esqueceu aquela hora, mas agora vamos destacar duas vezes. O WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra, 996901220. A primeira vez que eu falei, vou falar de novo então. 996901220 é o WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra e você participa conosco. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Daqui a pouco vai ter o debate, aí você discorda das nossas opiniões. 996901220, a dose extra do WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra. É isso aí, estamos aqui no aguardo da sua manifestação. Participe! Fala comigo, bebê! Fala com a gente! 8h19, tem bola rolando no Campeonato Brasileiro. Cuiabá e São Paulo, jogo em andamento lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. Placar de 0-0, 18 minutos do primeiro tempo, jogo acontecendo neste exato momento, encerrando a 25ª rodada. Com este resultado, o São Paulo está indo a 30 pontos e o Cuiabá a 31. Estão ali próximos do Juventude, que hoje ocupa a 15ª colocação com 28 pontos. 8h19, vamos seguir o show dos esportes para chamar o nosso VAR. O show quer saber... O Juventude vai terminar a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento? Sim ou não? Não sei. É uma situação que pode acontecer. O Juventude tem pela frente o Flamengo. Responda pra gente, deixe o seu recado. O Juventude, que empatou com o América Mineiro, não tem conseguido vencer aí nas últimas partidas, mas vai tentar isso contra o Flamengo. É uma dura missão, mas vai tentar no meio de semana no Maracanã. Participe no WhatsApp 996901220, 996901220, também no @Gaúcha Serra, lá no Instagram do Jornal Pioneiro você pode participar e mandar o seu recado no @Jornal Pioneiro. Aliás, a 26ª rodada do Brasileiro já começa amanhã com Bragantino e Atlético Goianiense às 7 da noite. Depois às 9h30 tem Bahia e Palmeiras.
Inclusive, esse jogo do Bahia é importante para o Juventude ficar de olho. O Bahia que tem 26 pontos. Se vencer, o Bahia ultrapassa o Juventude. Bahia contra o Palmeiras amanhã às 9h30. 9h30 na Arena Fonte Nova. Aí na quarta-feira tem Flamengo e Juventude. Tem Atlético Mineiro e Santos. Tem Chapecoense e Atlético Paranaense. Tem Fortaleza e Grêmio. Tem Corinthians e Fluminense. Tem Inter e América Mineiro. São Paulo e Ceará na quinta, Cuiabá e Sport também na quinta-feira, encerrando a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem que acontecer uma sequência grande de jogos para que o Juventude ingresse na zona do rebaixamento nesta rodada, mas é uma situação possível, matematicamente possível, Pedro. Obviamente que o Juventude, além de encarar o Flamengo, que é uma missão muito complicada, ele vai secar os adversários. Tem o Santos enfrentando o Atlético Mineiro, não, o Santos está fora, né? Mas enfim, é um adversário aí que talvez perca pontos, porque enfrentar o Atlético Mineiro no Mineirão, a probabilidade é de vitória do Atlético. Se a gente for ver confrontos das outras equipes ali, tem o Bahia enfrentando o Palmeiras na Fonte Nova. O Bahia poderia passar o Juventude, né, em caso de vitória, combinada com o empate até do Juventude. É o Palmeiras em crise, né? E o Bahia tentando uma reação, Bahia que conseguiu, tem oscilado ainda, né? Ainda não conseguiu sair da zona do rebaixamento, mas na última rodada conseguiu uma vitória, então é uma situação que pode acontecer. Não sei, é difícil prever, né? Porque o Juventude já surpreendeu do primeiro turno ao vencer o Flamengo no estádio Alfredo Jaconi. Aliás, a vida do Flamengo contra os gaúchos nesse Campeonato Brasileiro, ela não foi boa, perdeu para Grêmio e para Inter também, né? Até o Grêmio mal, a última vitória que teve foi contra o Flamengo. Então, se a gente for até se apegar um pouco nessa mística aí, talvez o Juventude possa conseguir um bom resultado no Maracanã. Mas, obviamente, tem muitas rodadas pela frente e secar os adversários não vai ser nada mal. Muito bem, 8h23, vamos aguardar jogos desta 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Show dos Esportes no ar aqui na Gaúcha Serra. Mandar um abraço pro nosso ouvinte aqui, o Paulo do Panassolo. Valeu, Paulo, obrigado pela mensagem, perguntando que treinador corajoso vai assumir o Grêmio. Vai precisar bastante coragem e trabalho para recuperar o Grêmio, que não está nada bem no Campeonato Brasileiro. Vamos saber informações do jornalismo. Cristiano Daros traz os destaques desta segunda-feira. Boa noite, Daros. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos ouvintes. A Festa da Uva anuncia que já comercializou 70% dos 140 espaços que estão destinados à feira multissetorial do Pavilhão 1. É onde ocorre a venda de produtos, digamos assim, onde há maior circulação das pessoas. Por enquanto, a maior parte desses espaços reservados são para malharias, lojas de colchões, comércio de móveis, roupas e artesanato, sendo a maioria empresas aqui de Caxias do Sul. É aquela parte onde muitas pessoas falam que é um grande shopping ali, Eduardo Costa, que é o Pavilhão 1. De acordo com o diretor executivo da Festa da Uva, Luciano Pereira, cada estande terá 24 metros quadrados. No entanto, algumas empresas já reservaram mais de um estande para expor os seus produtos. E outro destaque da Festa da Uva do ano que vem, que começa em 22 de fevereiro, é que os corredores serão de maior circulação e também serão em sentido único, fazendo assim um roteiro pré-determinado pela organização do evento. Eduardo. Valeu, obrigado pelas informações, Cristiano Daros. Mais destaques você tem no site do Pioneiro em GZH. 8h25, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Participe, mande seu recado. O WhatsApp é o 996901220. Você pode participar. WhatsApp eu não sei o que é, não quero saber, tenho raiva de quem tá. Que coisa, tia, que raiva, calma. 8h25, o ABC, adversário do Caxias, Pedro e ouvintes, divulgou há pouco no seu site, às 8h04, que ultrapassou a marca de 3.000 sócios. E o Frasqueirão terá o público máximo para o jogo do ano, segundo diz o site oficial do ABC, demonstrando a expectativa para esse jogo, não só para o Caxias, mas também para o ABC, que vai utilizar 40% da capacidade do estádio, ou seja, 6.080 lugares para o confronto de domingo. Vai ser um caldeirão, claro que não com a sua totalidade, porque por conta dos protocolos, enfim, mas vai ser uma
partida difícil para o Caxias. Com certeza, vai ser uma partida muito difícil para o Caxias. Normalmente já seria, né? Com o estádio fechado, inclusive, já seria uma partida muito complicada, fechado para torcedores, claro. E com a torcida, a pressão é maior, o apoio vai ser maior. Óbvio que, inclusive nas entrevistas do próprio Caxias, jogadores, o Ademir comentando que em caso de um início ruim do time, o torcedor pode pressionar, né? Mas a gente parte do princípio, e a maioria dos torcedores tem se comportado dessa maneira, de apoio ao time, né? Até no Jacone, quando o Juventude saiu perdendo para o América, o torcedor apoiou o Juventude a buscar o empate. Então, com certeza, é um 12º jogador, como foi a torcida do Caxias ontem, como foi a torcida no jogo da volta dela, né? Contra a União, principalmente, foi um combustível muito bom naquele início de partida do Caxias. Então, com certeza é uma dificuldade a mais que o Caxias vai enfrentar, além do ótimo time do ABC, que costuma fazer bons jogos em casa principalmente, o calor, que é marcante, embora tenha aquela brisa lá em Natal, mas são coisas que o Caxias vai ter que enfrentar e vai ter que superar para conseguir sair de Natal com uma vaga na Série C na próxima temporada. Só tem uma coisa que eu não estou entendendo nessa matemática aí, Pedro, que é o seguinte: pelo protocolo de retorno de público aos jogos de futebol, segundo a CBF, nas partidas eliminatórias das competições, e é o caso da Série D, a partida de ida e volta no mata-mata seria permitida a diferença máxima de 15% das respectivas capacidades dos estádios. A capacidade do estádio Centenário é de 15 mil e alguma coisinha. Se pegarmos a capacidade liberada, é de 2.500 pessoas, dá em torno de 15% da capacidade. Só que o ABC vai colocar 40% da capacidade. Pelo regulamento da CBF seria 30%. Ou eu estou sendo muito perfeccionista, ou está passando nos olhos de todo mundo isso aí, né? Pois é, para fazer esse cálculo eu vou ter que colocar o papel. Eu sou das contas no papel. A conta de cabeça ficou difícil para mim. Mas tu tá dizendo, analisando os dados aí, eu vou acreditar porque eu não coloquei esses números no papel. Mas então tu faz isso no intervalo porque é melhor do que eu nos números aí, Pedro. A capacidade Combinado, então. Ai, que burro, a capacidade do Centenário eu vou te dizer exatamente aqui, que é 15 mil e alguma coisinha. Já vou te confirmar porque esses dias eu confirmei com o Vitor, é 15.737. 15.737 é a capacidade do Centenário hoje oficialmente, e o que foi liberado para esse jogo primeiro foi de 2.500 pessoas. Muito bem, 8h28, vamos saber os destaques do site do Pioneiro em GZH. Saiba qual é o perfil dos expositores confirmados para a Festa da Uva 2022. Cerca de 70% dos espaços para a feira multissetorial no Pavilhão 1 estão reservados, sendo a maioria de empresas de Caxias do Sul e região. Cred Caxias libera 1.800.000 em crédito. Até a última sexta-feira, 76 contratos foram fechados dentro do programa que oferece empréstimos a 0,98% ao mês. Confira o calendário de vacinação contra a Covid-19 nesta semana nas maiores cidades da Serra. Saiba onde se imunizar em Bento Gonçalves, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha e Flores da Cunha. Polícia Rodoviária Federal de Bento Gonçalves resgata tatu atropelado na BR 470-470. Animal silvestre foi encaminhado para uma clínica veterinária. Isso e muito mais você encontra no site do Pioneiro em GZH. 8h30, o sinal marcou. Enquanto a gente vai para o intervalo, o Pedro faz os cálculos. Você vai ler as matérias no site do Pioneiro em GZH. Tem muita coisa, fique bem informado. Já voltamos, fique conosco. Hoje
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$ 159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Agora o Open Banking é Open Finance. Sabe por quê? Porque esse sistema financeiro aberto não é só sobre bancos. É como o Sicredi, que oferece o mesmo que um banco, mas trata você, seu dinheiro e a sua região com mais cuidado. Quer ficar por dentro? Estamos abertos para informar você. Acesse sicredi.com.br/Open Finance. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERT. A Black Friday vem aí e sua marca não pode ficar de fora desse que é o principal momento do varejo do ano. Nós, do Grupo RBS, temos a solução adequada para todos os tipos e tamanhos de negócios, com veículos líderes de audiência, soluções de mídia integrada e influenciadores que falam a língua de quem é daqui. Para saber mais, acesse comercial.gruporbs.com.br ou ligue 51-32-139-139. Ih, rapaz, vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar. Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet. Ouvi aqui no rádio FM do meu celular. Olha só, que moderno. Curta o sinal do Rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que têm chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha ABERT e associações estaduais. Ah, ser sócio do Clube do Assinante é bom demais. Eu abro o app e tem sempre um desconto me esperando. Tem vários. Ah, mas esse é meu preferido. Até 40% de desconto em farmácia. Na loja física ou teleentrega. Você escolhe. Tanto faz. Eu escolho economizar nas minhas comprinhas sempre. Então entre agora em assinegzh.com.br e economize com o clube você também. GZH, o meu lugar. Em qualquer lugar. 8h33, voltamos com o show dos... O show do intervalo, ia falar, muito bom. Voltamos do intervalo com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. 8h34, depois do intervalo. O apresentador se confundiu todo. Muito bem, segue o jogo lá em Cuiabá, 0-0 para Cuiabá e São Paulo. Conosco para o debate de hoje também, Maurício Riolon. Boa noite. Boa noite, Eduardo Costa. Tudo certo, Maurício? Tudo bem. Sentiu que eu ia falar show do intervalo, né? É ao natural, né? Muito bem. Se perdeu, né? Pedro Petrucci e eu estávamos aqui fazendo uma conta matemática. Eu passei a bomba pro Pedro, porque eu não era muito bom em matemática na época da escola. Porque é o seguinte, Maurício, pelo regulamento da volta de público nos jogos pela CBF... Segundo o protocolo, diz que será permitida a diferença máxima de 15% das respectivas capacidades. Aqui em Caxias do Sul, o Caxias colocou, só tinha permissão para 2.500 pessoas. Como o Centenário tem uma capacidade de 15.767, esses 2.500 está quase 15%. Chegou esse cálculo também, ô Pedro Petrus? Eu tô chegando lá, me dá um minuto. Muito bem. Bom, digamos que seja os 15% que eu estou falando. 20 mil seria 20% seria 3 mil, então é isso aí. Mais ou menos por aí, né? Aí há pouco eu estava lendo aqui, o ABC publicou no seu site lá que chegou a 3 mil sócios e que a capacidade vai ser de 40% no estádio. Se a diferença pelo protocolo da CBF é de 15%, se aqui foi 15%, teria que ser no máximo 30%, não seria isso? É o seguinte, agora eu fechei a conta aqui. Eu fiz uma arredondada, coloquei o Caxias como 15 mil
E o Frasqueirão é 18 mil, né? Essa é a informação? Eu não sei do Frasqueirão. Mas vamos fazer do Centenário. Não complica a minha história aqui, Pedro. Não consegue, tá, né? Não. O Frasqueirão ele é 18 mil. Tá. Então pelo que eu entendi do regulamento, é isso. É o percentual baseado no estádio. Então, os 32% que o Caxias deu aproximadamente 17%, esses 2.500, mais 15% seria 32%. 32% do Frasqueirão, que cabe a 18 mil, é 5.760. Esse seria o público máximo para receber no Frasqueirão. E a CBF ela se baseia nesse percentual justamente para colocar em cada estádio, já que todos os estádios não são iguais, né? Então, eu entendi por essa lógica. O Frasqueirão ele pode colocar mais 15% do que o Centenário colocou, isso, exato. Mas esse percentual baseado no Frasqueirão, não no Centenário. É isso. Até porque é dentro de uma lógica, por exemplo, se o Caxias fosse enfrentar um time no Maracanã, não seria justo que o Maracanã tem 30% da sua capacidade e colocasse 15, 20 mil torcedores, sendo que o Caxias pôde colocar 2.500. Então essa é a, mas para a lógica da CBF. Eu estou entendendo o raciocínio de vocês, deixa eu entender. Pelo teu cálculo, Pedro, o ABC poderia colocar no máximo 5.700, é isso, né? É isso aí, seria 32%. Sim, só que eles estão divulgando 6.080. Então deve ser baseado num cálculo de que os 30 e poucos % do Frasqueirão numa capacidade maior do estádio, né? Eu ouvi uma entrevista do Fábio Pisamilho, que é o vice-presidente do Juventude, por exemplo. Ele comentou que o Juventude utilizava como base para fazer o 30%, para fazer a permissão, uma capacidade maior do estádio, porque esse número X determinado pelos bombeiros seria para a lotação máxima do estádio, com escape e etc. Como essa condição do momento não é para a lotação máxima do estádio, ela é parcial, é possível fazer um cálculo maior. Eu já ouvi isso. Então talvez essa informação que a gente tenha de 18 mil do Frasqueirão, ela possa ser para o mundo lá antes de maio de 2020, quando as autoridades do Rio Grande do Norte permitiam, por uma questão de segurança, 18 mil pessoas no Frasqueirão. Talvez por uma circulação maior de pessoas com essa condição. Como a capacidade vai ser menor, é possível que o estádio possa receber mais pessoas de acordo com uma regulamentação específica. Mas eu imagino que seja isso. O que eu quero dizer é o seguinte, tu me traz a informação que os 2.500 do Centenário dá 17%. Pelo regulamento teria que ser 15% a mais no máximo lá no Frasqueirão, que seria 32%, é isso, né? 32%. Isso, aí dá 5.700. Só que o ABC está divulgando que a capacidade é 40%. Que aí dá os 6.080. É por isso que eu estou fazendo. Tá. Mas aí que não vamos brigar também por causa de 8% aqui também. Eu estou sendo chato da história aqui, mas porque os caras estão botando um pouquinho a mais. Mas enfim, é só isso que eu estou dizendo. Não vão brigar por causa de 8%. Então é isso aí. É isso aí. Sabe o que é isso? Talvez eles colocaram que 40, como se o Caxias tivesse colocado 25%. Isso, exatamente. Como se a capacidade fosse 20 mil do Centenário e aí 2.500 seria 25%. Se o Caxias se baseou no de 15 mil, e eu acho que isso deve ser documentado, né? Eu acho que os clubes precisam entrar num acordo também, porque mais um pouquinho é uma questão. É verdade, é ser chato, claro que é. Mas é uma disparidade, nem pelo apoio no estádio, pelo clima de pressão que pode ser criado com um pouco mais de pessoas, mas sim pelo faturamento. Os clubes passaram quase 2 anos sem poder faturar e agora tem a oportunidade de faturar e agora o outro clube vai se aproveitar um pouquinho a mais. Eu acho que tem que ser igualado nesse sentido também. O que tu ia falar, Maurício? Sabe o que é isso aí? É o jeitinho brasileiro, Eduardo Costa. Pode ser. Ou também pode ser isso que o Pedro falou, né? Daqui a pouco se baseou numa outra capacidade, tem todas essas questões aí, mas enfim, essa é a situação que eu estava olhando aqui, estou sendo um pouquinho chato em lembrar nisso, mas enfim, faz parte. E o jogo do final de semana, hein, Pedro e Maurício? O que vocês acharam do Caxias nesse confronto contra o ABC? Quem quer começar aí? Posso começar, Eduardo Costa? Eu acho que ficou muito dentro daquilo que se imaginava num primeiro momento. Um confronto nervoso, um confronto de poucas oportunidades mais claras de gol. O Caxias foi bem, especialmente no primeiro tempo, conseguiu
ser mais protagonista do jogo, criar oportunidades ou pelo menos ter mais volume de jogo do que o adversário. Sofreu muito pouco, de chance mais clara, assim, que eu vou lembrar do primeiro tempo, tem aquele lance em que o Marlon tira a bola que ia em direção ao gol, numa finalização de fora da área, mas muito pouco, e o Caxias chegou mais no ataque adversário, mas não conseguiu ser efetivo, né? Teve o lance do Kelvin, num toque do Mateuzinho, e que ele acaba não conseguindo a finalização, ou demora para finalizar, e depois no segundo tempo a chance do Bruno Ré, já no finalzinho, que é aqueles gols que não dá para perder num jogo tão decisivo, mas perdeu e faz parte também do futebol. O Caxias agora vai ter que buscar uma vitória fora de casa ou um empate para levar a decisão para os pênaltis. E aí, Pedro? Eu tô com o Maurício, eu acho que foi um jogo, sim, bastante equilibrado, como a gente previa. Eu não imaginava que o ABC fosse tentar cozinhar tanto o jogo assim, né? Foi um time que tentou a todo momento amarrar o jogo, exceto ali no início, quando o Caxias ainda estava com dificuldades, os atacantes batendo cabeça para encaixar a marcação na saída de bola do ABC, né? Aí teve que ter aquela conversa mais ríspida ali do Michel, do Jax, do Kelvin, e as coisas se ajeitaram e o Caxias entrou no jogo, mas o ABC foi até com a escalação proposta pelo Moacir Júnior, né? Porque ele não muda o esquema, mas ele muda as características, porque em tese ele começa o jogo com 3 volantes, mas aí o Marcos Antônio, que entra para jogar pelo centro, junto com o Felipe Manuel, faz o Valderrama ir para o lado direito, né? E isso faz o ABC conter um pouco mais aquele lado, dando liberdade para o Netinho, que era o lateral. E isso fez com que o time do Rio Grande do Norte fosse tentando amarrar o jogo. Ele permitiu que o Caxias chegasse no campo de ataque, mas o próprio Caxias não criou tanto assim. Teve as chances mais claras da partida, é verdade. A do Kelvin ali, que a bola escapa, depois teve a do Michel, que estava em condição irregular, né? Mas foi um lance assim criado pelo Caxias e com uma boa defesa do Wellington. E aí é no final do Bruno Ré também, né? Então o Caxias soube competir bem a partir do momento que se reorganizou ali depois dos minutos iniciais do primeiro tempo. Só que cansou no segundo tempo, e essa foi a minha preocupação. Assim, o Caxias caiu muito de ritmo no segundo tempo. E a estratégia do Caxias, e fora de casa principalmente, é marcar muito, é marcar demais, e na marcação individual, que é a proposta pelo Caxias, os times eles ficam um pouco à mercê da movimentação do adversário, né? Então o ABC é um time que se movimenta, que troca de posição ali no ataque, e o Caxias sempre acompanhando, sempre correndo atrás, se desgastou. Inclusive o Michel, né? Que além de ser o centroavante do time, é uma figura que tem se doado muito na marcação, na pressão, na saída de bola do adversário. E aí quando entram Jean Dias e Mila, de imediato a resposta não vem, né? O Jean Dias foi fazer uma boa jogada aos 43, mas ele entrou aos 18. Então demorou muito para o Caxias conseguir engrenar no segundo tempo, e essa queda me preocupou, Eduardo. Eu não entendi a saída do Michel, até o Jax foi questionado sobre isso na entrevista depois do jogo. Ele teve a prerrogativa de dizer que é uma opção dele, obviamente é uma opção, né? Mas poderia ter explicado o motivo. Mas o Michel era uma alternativa importante numa bola aérea que o Caxias, no segundo tempo, principalmente na reta final, acabou utilizando como opção, mas não tinha aquela figura do centroavante que o Michel poderia ser. Então acho que acabou se precipitando em tirar o Michel do jogo, o Jax. E a postura do ABC não me surpreendeu, porque depois do jogo contra o 4 de julho, na classificação, o Moacir Júnior, na entrevista após-jogo, ele deixou muito claro que o primeiro jogo a gente vai para não perder. Que foi exatamente a mesma estratégia que o ABC fez contra o 4 de julho, jogando fora de casa, e contra o Retrô na segunda fase, no primeiro mata-mata. Então acho que a atitude da... É um time que confia muito, né, o Eduardo, na força local, exato, na força do apoio com essa torcida, ou mesmo antes, sem jogar com a torcida, mas na força local. Exato, ele fez essa estratégia já pensando que pode decidir a situação em casa, né? Talvez não consiga, porque o Caxias pode armar uma estratégia diferente do que o Retrô e do que o 4 de julho. O Caxias é melhor que esses adversários, enfim, mas é um risco que o ABC correu, de daqui a pouco não tentar algo a mais no centenário, porque acha que vai decidir em casa, e é um direito do ABC, até aqui conseguiu, né? Então é uma situação que não me surpreendeu. E o ABC, o técnico, o Moacir Júnior, a partir do momento que ele não tem o Gustavo Henrique e ele
opta por colocar um outro volante, fica muito mais claro ainda que essa era a estratégia. E o time do ABC, aliás, é uma situação muito chata no futebol. Não é porque o ABC fez, o Caxias pode fazer lá no domingo, e se fizer, vai fazer, porque todos fazem, e eu vou seguir com a mesma opinião. É muito chato pro futebol os caras fazendo cera. Mas faz parte do futebol, todo mundo faz. Mas é muito chato, o jogo já é ruim, a qualidade já é baixa, e os caras ficam o tempo inteiro amorcegando o jogo, se jogando, cavando a entrada do massagista, do médico, aí fica uma porcaria o jogo, porque os caras ficam o tempo inteiro tentando ludibriar a arbitragem, parar o jogo, ganhar um tempinho aqui, ganhar um tempinho ali. É muito chato isso e ninguém faz nada. Fica todo mundo depois do jogo reclamando, o Caxias reclama, ou depois, no outro dia o Caxias vai fazer, o ABC vai reclamar, e assim vai, só ficam reclamando e ninguém faz nada. Fica chato o jogo, fica chato. É muito por conta da arbitragem, Eduardo Costa. O mesmo árbitro que dá 5 minutos de acréscimo num jogo que teve 10 substituições e deixou o jogo ficar morcegado o tempo inteiro, ele não está preocupado com a qualidade do espetáculo. Ele está preocupado em acabar o jogo, não errar nada de grave e segue o baile, segue para a próxima partida. Eu acho que esse é um fator que existe na Série D, na Série C, na Série B e até em alguns jogos da Série A também. Na Série A um pouco menos, porque existe uma necessidade de daqui a pouco buscar o resultado atrás de rodada após rodada. Mas se viu, mesmo no jogo do Grêmio do final de semana, o Breno dando uma simulada com 15, 20 minutos. O Douglas, há 2 jogos atrás do Juventude, era 30 minutos do primeiro tempo tentando dar uma morcegada no jogo. Então é cultural do futebol brasileiro. Dentro daquilo que citou do Michel, eu até falei na transmissão, eu não teria tirado o Michel, e o Jacques tem o direito de fazer as mudanças que ele optar, mas a gente também tem o direito de discordar. E eu, pensando no confronto, pensando em ter uma vantagem no confronto, eu teria mantido o Michel e colocado o Jean Dias e o Mila, os dois, mantendo o Michel como centroavante. Poderia ter tirado o Mateuzinho, poderia ter desmontado daqui a pouco o sistema com 3 zagueiros, colocando o Maicon mais fixo como lateral direito. Então, o que foi que ele fez depois, sacando o Lucas Carvalho. Mas o Jacques optou por fazer as trocas 6 por meia dúzia. Aí um centroavante entrou o outro, e daí perde a referência, porque o Mila é mais de movimentação. Depois entrou o Diogo no lugar do Mateuzinho, saiu um lateral direito, entrou outro, saiu um meio campista, entrou outro. Mas chamou também a atenção, não só nesse jogo do Caxias, é só ver os 4 confrontos. Só o Aparecidense ganhou do Uberlândia fora de casa e por 1-0. Os outros 3 confrontos, empates. Eu acompanhei um pouquinho do Atlético Cearense e Ferroviária também. Foi o mesmo roteiro do jogo do Caxias. Pouquíssimas chances de gol, um jogo muito disputado, muito brigado, mas depois dos 20, 30 minutos do segundo tempo, há aquela impressão de que ninguém quer sair perdendo. Então o empate acaba sendo bom para todo mundo, e mesmo sem ter o gol qualificado, fica aquela sensação de que se for para os pênaltis no jogo de volta, tá bom, vai ser nos pênaltis e a gente decide por ali. Daqui a pouco uma confiança maior em decidir nos pênaltis do que tentar fazer uma vantagem dentro de casa nesses confrontos de ida. Essa questão de os times não apostarem muito, não arriscarem muito, é muito, muito importante no jogo, né? Porque acaba definindo tudo na segunda partida, o que é arriscado para as duas partes, né? E vai chegar uma parte do jogo lá, se digamos 15 do segundo tempo, se ninguém tiver feito gol, não tiver nada decidido, aí começa os dois times já querer levar o jogo, parada. Levar para os pênaltis, não vamos tentar arriscar aqui, né? E aí o jogo cai em qualidade, né? Mas é uma situação que acaba acontecendo. Sobre o Caxias ainda, Pedro, Maurício e ouvintes, a gente tem que destacar uma situação importante do Caxias, que é a defesa do Caxias, né? A defesa do Caxias, a gente já falou isso na semana passada, vive uma boa fase, nos 5 jogos do mata-mata sofreu apenas 1 gol. E por que destacar isso? Porque no jogo da volta, se o Caxias entrar em campo e não sofrer gol, ele no mínimo vai garantir a disputa de pênalti, porque 0-0 dá pênalti. Se ele não fizer o gol e obviamente não tomar, pênalti. Então, o setor defensivo do Caxias, e aí começam com os 3 zagueiros que estão muito bem,
O Rafael Lima, mesmo com a dificuldade física, inclusive hoje ele falou, né, que foi um desconforto na coxa, ele seguiu no jogo e numa tranquilidade assim impressionante, com um posicionamento certo. O Thiago Salles, que é um grande jogador, é o capitão do Caxias, é um cara firmado, até teve alguns erros de passe ali, mas até é compreensível, né? Não é a função dele, mas acabou tendo. Mas na função que é defender, que é fazer cobertura, bola no alto, saída de jogo em alguns momentos acabou errando, mas enfim, no contexto geral, muito bem também. O Eric é um grande achado do Caxias durante a competição, casou muito bem com o Thiago Salles e com o Rafael Lima. O Marlon fez um baita jogo de novo, o Cal dá uma intensidade no meio-campo do Caxias, assim, de uma forma muito boa. Então é uma mecânica defensiva do Caxias que está funcionando, com o Bruno Ré fazendo bom jogo novamente. Então, defensivamente, o Caxias não me preocupa. O que me preocupa é ofensivamente, porque quando cria chance, às vezes acaba não sendo efetivo. Ontem teve o lance do Kelvin, que poderia ter arrematado para o gol, preferiu dar um passinho mais para frente, acabou perdendo para o goleiro. Enfim, então são essas situações que acabam preocupando a questão ofensiva. Alguns momentos o Caxias também abusa demais do lançamento longo, da ligação direta lá para os pontas, para o centroavante. São situações que daqui a pouco pode preocupar para o jogo da volta. E esse desempenho da defesa do Caxias, ele se mostra até no próprio jogo de ontem, quando o ABC só ameaçou através de finalizações de longe, né? Não foi uma questão de entrar na área do Caxias, tabelando, ou até com cruzamentos laterais. Foram em jogadas de linha de fundo com cruzamentos para trás. Até possivelmente uma boa observação do ABC, vendo que através de cruzamentos com bolas aéreas, os adversários do Caxias nos últimos jogos, o União principalmente, mas até a própria Portuguesa, né, que só conseguiu um gol nos acréscimos depois de milhares de cruzamentos, enfrentaram dificuldades. Então, na frente da área, o ABC conseguiu agredir o Caxias. Eu acho que fica até um ponto para tentar corrigir para os próximos jogos. Vai ser isso, porque o ABC tem o Alan Dias, que é um meia qualificado, demonstrou ter as chegadas dos volantes para finalização, né? Essas finalizações foram dos volantes que chutam forte. O Pitol apareceu para defender, mas foram as formas que o ABC chegou de, quem sabe, conseguir, além obviamente dessa proteção que já tem dos 3 zagueiros, que vão muito bem na bola aérea, de ter os volantes protegendo mais a entrada da área também. E o jogo da volta é o jogo que vai definir o futuro do Caxias, né? O Caxias tem essa mentalidade, e eu tenho gostado, Maurício, Pedro e ouvintes, do discurso do Caxias, né? Um discurso centrado, de respeito ao adversário, saber do tamanho dessa partida para a história do clube, né? Talvez a gente não tenha essa noção do tão importante que é esse jogo, né? Porque o jogo é só no domingo, lá em Natal, enfim, mas é importante já na segunda-feira saber que o Caxias pode definir o seu futuro no próximo domingo lá em Natal contra esse ABC, que é um bom time, tem bons jogadores. Achei que a defesa em alguns momentos se tornou um pouco lenta, enfim, mas é um time que tem um meio campo bom, com bons volantes. Não vai ter o Valderrama e o Suelton que é zagueiro, o Valderrama volante, estão suspensos. Tem um ataque que é perigoso, rápido com o Negueba, pode ter o retorno do Gustavo Henrique, enfim, é um bom time, é um jogo dificílimo para o Caxias, mas de domingo não pode passar, né? O torcedor do Caxias está nessa ansiedade, 4ª temporada, 3ª vez que chega nessa condição, teria que ser agora, né? Tem que ser agora, de qualquer forma, mesmo que seja contra um adversário complicadíssimo que é o ABC. Já passou da hora, né, Eduardo? Eu acho que contra o 13 o Caxias tinha mais time do que o 13 e acabou sucumbindo dentro do Estádio Centenário. Vale lembrar, o Caxias saiu atrás, perdeu o jogo de ida, marcou 1-0 logo cedo no jogo de volta e aí se perdeu no jogo e acabou sendo derrotado. Contra o Manaus, aqui teve 1-0 e o pênalti do Rafael Gava para fazer o segundo acabou desperdiçando. E daí, lá em Manaus mesmo, teve chances de fazer o gol que daqui a pouco garantiria o acesso e não fez e acabou sofrendo 3-0. Então, vai ser mais um jogo de detalhe. Nesse primeiro confronto, o Caxias não fez o 1-0, pelo menos por detalhe, por a bola sendo adiantada demais pelo Kelvin e não finalizando de primeira. O Bruno Ré deu o carrinho para fazer o gol, mas não foi com o pé de centroavante, digamos assim. Ele que apareceu muito bem já fazendo gol em outros jogos.
mas nesse lance não foi tão feliz na finalização, mas foi o Caxias que teve as principais chances do jogo. Assim como deve ser o ABC, um time mais propositivo, ser um time que, empurrado pela torcida, vai tentar ter esse algo a mais nos primeiros minutos, como o Caxias tentou também ser mais agressivo no começo do jogo aqui no Centenário, mas também o Caxias pode encontrar mais espaços para contra-atacar. E aí citava há pouco os lançamentos longos, e é muito também pela característica do time. O Caxias não tem um meio-campo construtor. Tem o Mateuzinho, que hoje é a referência de criação no meio-campo, mas que não é o jogador que vem buscar nos zagueiros, que faz a bola andar. É um jogador de mais mobilidade, mais movimentação. O Cal mesmo é um jogador de carregar a bola. Então, ontem até em alguns momentos no segundo tempo, quando o Cal vai criar, vai tentar construir a jogada, a jogada não tem o mesmo segmento. Então, o Caxias opta pela saída com os 3 zagueiros e o lançamento longo para o Michel, o lançamento longo para o Lucas Carvalho, que é daqui a pouco a principal alternativa ofensiva pelos lados de campo, mas já está melhor do que se viu, né? A gente já viu o Caxias sem muita saída, sem um claro estilo de jogo ali na metade final da primeira fase. No mata-mata o Caxias cresceu, evoluiu, e eu acho que para esse confronto lá em Natal vai precisar muito daquele espírito aguerrido, daquela competitividade que a gente tem citado aí nas últimas semanas, para, no detalhe, numa bola parada, quem sabe, o Caxias saía na frente do placar e conseguir, enfim, esse tão esperado e tão sonhado acesso, que tem sim um peso gigante para a caminhada e para a sequência da trajetória do Caxias no cenário nacional. E agora, que situação bem desnecessária essa da logística, né? Da CBF para o Caxias, né? O Caxias vai passar um perrengue para ir fazer o jogo no domingo, vai ter que sair na quinta-feira daqui para ir para Porto Alegre, porque de manhã na sexta tem o voo para São Paulo. Aí de São Paulo vai para Recife, vai ter que ficar em Recife na sexta e no sábado de manhã para treinar sexta de tarde e sábado de manhã. E aí só no sábado de tarde vai viajar de ônibus de Recife para Natal, né? É um descaso assim que não dá para entender, né? E às vezes é compreensível porque está na Série D, né? Daí os caras, põe qualquer passagem lá para aquele time da Série D para eles pararem de incomodar. Deve ser mais ou menos assim, né? Mas sabe que nem é, Eduardo, porque a gente pode comparar pertinho. O Juventude amanhã ele vai para São Paulo, depois para o Rio de Janeiro, e ele não vai poder treinar amanhã, porque o Juventude sai amanhã de Porto Alegre, vai para São Paulo, aí depois tem uma conexão longa para ir para o Rio de Janeiro, vai chegar tarde no Rio de Janeiro, de noite não tinha como encontrar um campo para treinar, com iluminação. O Juventude não vai treinar amanhã também, então na Série A acontece, na Série D acontece, com os times que obviamente não têm a condição financeira, e nem seria na Série D essa possibilidade, se não é na A para alguns como o Juventude, de fretar um avião, né? E o América até fretou, o Ademir né? Até o Ademir explicou ontem essa situação, né? E ter que ir de ônibus para Recife, esse último trecho é mais complicado, mas ao menos o Caxias vai conseguir treinar na sexta-feira em Recife, no sábado também, e aí faz esse deslocamento para chegar apenas um dia antes da partida em Natal. Não vai ter uma diferença climática, são cidades um pouco mais próximas, não é tanto assim, eu acho que é uma viagem de 3-4 horas, mas é mais próximo um pouco, né? Não vai ficar sem treinar o Caxias, mas realmente o ideal seria fazer o que o ABC fez hoje, por exemplo. O ABC, eu acho que ontem já retornou para Porto Alegre, hoje saiu de Porto Alegre, São Paulo, Natal, deve estar chegando à noite. Não treinou hoje, claro, mas evita um trecho a mais, que será esse de Recife. E a questão de fretar um voo também é muito caro, né? O Caxias não teria nem condições de fazer isso. Sim, né? sim, eu só comentei. Não, sim, eu só estou dizendo porque o América pouco... fez isso, por exemplo, né? O América Mineiro fez isso para vir para Caxias, e muitos clubes têm feito isso. E aí a possibilidade de fretar avião se utiliza outras empresas, não só a parceira, né? Notícia na hora certa. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas.
Postos de Porto Alegre começam a reajustar o valor do gás de cozinha e botijão chega a R$ 116 no extremo sul da capital. Vacinação contra o coronavírus ocorre em 2 pontos da capital amanhã. Ministério Público recorre de decisão que concedeu liberdade provisória a jogador que agrediu árbitro na divisão de acesso do Gauchão. Exportações de calçados fabricados no estado aumentam 41% na comparação com o ano passado. Céu nublado em Porto Alegre, agora faz 18 graus. A instabilidade permanece na maior parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Apenas na campanha e na fronteira oeste, o dia será marcado por tempo firme, com sol entre nuvens. Nas demais áreas, há condições para pancadas isoladas de chuva, alternadas com períodos de céu nublado. A temperatura sobe e pode chegar a 29 graus em cidades do norte, noroeste e Vale do Caí. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Use máscara e mantenha o distanciamento. Unimed, cuidar uns dos outros. E esse é o plano. Trânsito. A EPTC atende agora um acidente entre 2 carros no cruzamento da Rua Silva Só com a Avenida Ipiranga. Conforme as primeiras informações, foram registrados apenas danos materiais. Nas demais vias da capital, não há transtornos aos motoristas. Nas principais estradas da região metropolitana, o trânsito flui bem nesta noite. Em GZH. Mesmo com a retomada da coleta seletiva, ruas de Cachoeirinha seguem tomadas pelo lixo. 2 dias após a volta da coleta de lixo em Cachoeirinha, moradores de bairros periféricos seguem notando um grande acúmulo de resíduos nas ruas e calçadas. A terceirizada Exam foi contratada em caráter emergencial após as empresas Urban e Epo terem suas atividades suspensas ainda no dia 1º de outubro. As duas estão envolvidas em uma investigação do Ministério Público que culminou no afastamento do prefeito Mick Breyer e de outros servidores. A nova responsável pelo serviço dispõe de 7 caminhões que passaram a circular na cidade a partir desde amanhã de sábado. Conforme o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Valdir Matos, nos primeiros dias foram priorizados pontos mais movimentados da cidade, onde há uma maior produção de lixo. Há a garantia de que os bairros periféricos sejam atendidos a partir de amanhã. Por se tratar de um processo feito manualmente, ele acredita que a cidade estará totalmente limpa apenas na próxima sexta-feira. Da redação de GZH, Guilherme Milman. Os contribuintes de Porto Alegre que estão com dívidas do IPTU e da taxa de coleta de lixo podem realizar adesão ao programa de recuperação fiscal, o Recupera-Poa, pelo cartão de crédito. Mesmo com essa modalidade de pagamento, é possível aproveitar o maior desconto do programa, que é de 90% sobre multa e juros, e ainda parcelando o saldo em até 12 vezes no cartão. A adesão poderá ser feita até 30 de novembro pelo site da Prefeitura. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk. Informação e opinião com dinamismo e agilidade. A situação da dupla Grenal melhorou bastante. Pedro Ernesto Denardim. Dupla Grenal. Os 3 disputam 2 vagas. Conforto muscular será reavaliado hoje na representação com 5 jogadores mais ofensivos. Futebol nacional e internacional. Tem informação da BBC. E a sua participação. Esportes ao meio-dia. Com Felipe Gamba. Gaúcha, a fonte da informação. Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$ 159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Apoio: Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
rapaz, vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar. Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet. Ouvi aqui no rádio FM do meu celular. Olha só, que moderno. Curta o sinal do Rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que têm chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais. Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e Aberte. Eduardo Costa e Pedro Petrucci. Voltamos com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, 9h06. Começou o segundo tempo, Cuiabá e São Paulo, 0-0 lá no estádio do Cuiabá, na Arena Pantanal. Só para fechar o assunto, né, a gente acabou atropelando aí o Pedro Petrucci, um falou por cima do outro, eu não entendi, o Pedro não me entendeu e a gente tinha notícia na hora certa, só sobre a questão do voo fretado, né? Não é que eu tenha dito, Pedro, é que daqui a pouco algum ouvinte pensa, por que o Caxias não paga as passagens? Porque não tem dinheiro, né? É um troço milionário, né, Pedro? Sim, é um investimento que os clubes da Série A eles começaram a fazer recentemente também, né? Em 2019, por exemplo, o Flamengo era o único que fretava voos nacionais por uma exigência do Jorge Jesus. Antes, os times da Série A utilizavam para viagens internacionais, em Copa Libertadores da América, e inclusive aproveitavam esse voo fretado para vender algumas cotas para conselheiros e torcedores que também queriam, para compensar um pouco o pagamento daquele investimento que foi feito para jogos de Libertadores, de Copa Sul-Americana. E agora que os clubes do Brasileirão começaram a fazer isso, o próprio América Mineiro, que teve a condição de fazer isso para vir a Caxias do Sul, e até porque aos finais de semana nem sempre tem voos com conexões possíveis para chegar no aeroporto Canter-Jânia. Normalmente as equipes têm que ir a Porto Alegre, têm que fazer o trecho que o Marquinhos Santos, por exemplo, comentou na entrevista coletiva pós-jogo de sábado, né, de 2 horas de ônibus, enfim, que desgasta o elenco. Vários times e até o América Mineiro vieram direto para Caxias do Sul em voo fretado. O Juventude ainda não tem a condição de fazer isso e na Série D é impensável que isso aconteça. Muito bem. Para a gente começar a falar do Juventude, o nosso grande Gia mandou um áudio para a gente ouvir. Vamos ouvir, por favor. O Juventude vem fazendo a sua parte, somando os pontos, pontuando. Ora empata, ora ganha, às vezes perde, mas está somando pontos. Nós já sabíamos que ia ser dessa forma, o campeonato é difícil, o campeonato é duro. O importante é se manter fora da zona de rebaixamento e isso o Ju tem feito. A gente for analisar ao lado da torcida do Grêmio, preteou o olho da gateada. Como diz o Bagé, o Grêmio está moralmente rebaixado. Eles têm que parir uma bigorna para empatar em casa com o Cuiabá. Eles levam um gol aos 48 do segundo tempo. Então o Grêmio sim está numa situação muito crítica na tabela. Um forte abraço a todos, Deus nos abençoe e uma ótima semana. Valeu, Gia, obrigado pelo áudio. Até em cima dessa introdução que o Gia falou, Maurício e Pedro, nesse final de semana eu conversava com alguns amigos meus juventudistas, porque alguns estão insatisfeitos com o Marquinhos, aquela velha bronca de sempre, né? O Marquinhos qualquer erro que o Marquinhos tenha se torna assim absurdamente. O Marquinhos é o culpado por tudo, fora Marquinhos. Só que ao mesmo tempo, assim, eu analisando, obviamente, de forma mais fria, eu entendo o torcedor, é passional, enfim. Eu falava isso no início da Série A e sigo mantendo o discurso. Se o Juventude chegar ao final da Série A e for rebaixado, até aqui o papel que o Juventude vem fazendo é muito bom, é bacana pelo seu investimento, pela limitação que ele tem. É preocupante o momento que o Juventude a qualquer momento ele pode entrar na zona do rebaixamento, porque daqui a pouco vai cair. Mas não é de se fazer uma terra arrasada. Se o Juventude for rebaixado, e eu sei que o torcedor não quer, eu não quero, nós não queremos, mas se for rebaixado, paciência, passou na Série A esse ano, fez um papel bonito até aqui, não está fazendo fiasco que nem a Chapecoense, por exemplo. O Juventude durante boa parte do campeonato está fora da zona do rebaixamento.
Eu entendo a cobrança do torcedor, mas ao mesmo tempo o torcedor tem que entender que o Juventude está na Série A, está fazendo enfrentamentos importantes contra grandes clubes, conseguiu se estruturar, tem várias situações que estão sendo melhoradas para o clube. Se porventura cair, no ano que vem vai jogar uma Série B mais forte, vai poder voltar daqui a pouco também. Claro que é importante permanecer agora, mas também não é para ficar fazendo terra arrasada, fora Marquinhos, tem que mandar embora, não sei o quê. Calma, um pouquinho mais de calma, pé no chão, né? E principalmente agora que ainda resta 1/3 do campeonato a ser disputado, né? Tem mais 14 partidas pela frente. Claro que o calendário ele é complicado, essa semana vai enfrentar o Flamengo, que é um time que está lá em cima na tabela, enfrenta o Grêmio, que está mais abaixo, faz uma campanha bem pior que a do Juventude, mas é um confronto regional em que o Grêmio, na maior parte das vezes, venceu o Juventude, tem um elenco, tem investimento e embora esteja passando rodada após rodada e essa reação do Grêmio não venha, ainda se imagina que o Grêmio possa sair dessa situação, então é sim um jogo dificílimo lá na arena e óbvio que isso assusta um pouco o torcedor, vendo que os times ali de baixo, o Bahia, o próprio Grêmio, o Santos que agora saiu da zona com a vitória sobre o Grêmio, tem jogos a menos que o Juventude, então por aproveitamento talvez o Juventude estivesse na zona do rebaixamento, mas acho que esse é o ponto, né? O Juventude em 24 rodadas ele só esteve 2 vezes no Z4 e ele vai estar sempre correndo esse risco porque se a gente fosse fazer uma projeção lá de início de campeonato, talvez o Juventude fosse uma das equipes cotadas para estar no G4 e se manter a maior parte do tempo do Z4, né? E se manter a maior parte do tempo fora desse Z4 é mérito do Juventude e essa competição que o Juventude vai ir até a 38ª rodada. Vai ser difícil se livrar por antecipação, né? Imagino que essa briga vai até o fim, tem vários times aí que estão se mexendo ali por baixo, o Sport está reagindo agora, o Bahia caiu, venceu a última, o próprio Juventude já teve grandes momentos, encerrou o primeiro turno na 13ª posição, né? Então tinha mais gente abaixo dele, começa esse segundo turno com uma queda, mas ainda tem tempo para recuperar, tem jogos para fazer isso, e a gente tem que ser consciente, repito, de que esse medo, essa proximidade com a zona do rebaixamento, ela vai existir, porque essa é a briga do Juventude. É muito difícil imaginar o Juventude brigando lá em cima na tabela. E tem uma situação que faz o torcedor do Juventude ter essa percepção até mais dramática da situação, que é o que o próprio Juventude fez na competição, né? A boa perspectiva, os bons jogos, o enfrentamento de igual para igual com quase todos os times do Brasileirão. Por incrível que pareça, o pior jogo do Juventude fora de casa foi contra o Sport, que está na zona de rebaixamento. Mas o Juventude fez um grande jogo contra o Palmeiras fora de casa, um grande jogo contra o Corinthians, que agora é time de G4, e nada impede que o Juventude faça outros grandes jogos agora nesses 13 jogos que faltam. Tem muito jogo grande pela frente, mas tem muitos confrontos diretos. Daqui a pouco o jogo contra o Fluminense dentro de casa seja menos complicado do que o jogo contra o Bahia, que está logo ali na frente. Daqui a pouco esse jogo contra o Flamengo seja mais fácil de pontuar do que o jogo contra o Grêmio, porque cada jogo tem uma história muito específica. Então, isso que daqui a pouco o torcedor do Juventude hoje sente é de ver que o Juventude está na 15ª colocação com 28 pontos e o América está com 31. Se o Juventude tivesse vencido, o Juventude estaria com os mesmos 30 pontos do que o América. Estaria na 11ª colocação. Então fica aquele sentimento de que o Juventude poderia ter mais no campeonato. Poderia estar com 30 pontos se tivesse vencido o Corinthians, deixou escapar. Mas o campeonato é isso, o campeonato é muito equilibrado. Uma vitória, 2 vitórias em sequência fazem toda a diferença. O Sport está aí para provar, o Sport estava morto e hoje ele está vivo na briga para permanecer. E vai estar nessa briga até o final, com o Juventude, com o Bahia. Eu acho que o Santos, de vez, por mais que tenha ganho do Grêmio, está ainda nessa briga. O Ceará vai estar nessa briga. O Cuiabá e o América, que estão um pouco à frente com 31 pontos, vão estar nessa briga. Então, ainda está muito em aberto e tem muito campeonato pela frente. O que traz uma expectativa, e eu escrevi sobre isso em relação ao Marquinhos Santos, em relação ao trabalho do Juventude, o Marquinhos
e o Crespo são os dois únicos técnicos dos times que estão ali abaixo do top 10 que não foram demitidos dos seus times, né? Não houve mudança no Juventude e no São Paulo no comando técnico. Em todos os outros times teve mudança. E no caso do Juventude, é porque o Juventude tem apresentado, dentro das suas limitações, dentro das suas dificuldades, um bom futebol. Eu citei agora há pouco o jogo contra o Sport, que daqui a pouco foi um jogo fora da curva, negativamente. Mas em todas as outras partidas, e aí eu cito até as derrotas lá no começo contra o Atlético, contra o Palmeiras, o Juventude tem uma ideia de jogo. E não por acaso nas avaliações do pessoal do centro do país, o pessoal que daqui a pouco não acompanha diariamente o Juventude, diz que o Juventude é um time bem treinado, porque ele mostrou isso nos jogos contra o Corinthians, nos jogos contra o Palmeiras, no jogo contra o Flamengo aqui, naquele aguaceiro, mas foi um time que dentro das dificuldades conseguiu se superar, contra o Grêmio aqui no Alfredo Jaconi, contra o Bragantino fora de casa, no jogo contra o Fortaleza dentro de casa, mesmo que não tenha vindo a vitória, contra o São Paulo dentro de casa. Então foram todos esses jogos em que o Juventude, tendo todas as suas limitações, tendo dificuldades técnicas individuais, tendo daqui a pouco falta de reposições à mesma altura no elenco, o Juventude conseguiu superar tudo isso e está pontuando. Claro que poderia ser melhor, obviamente, mas está muito acima do que se imaginava lá atrás. Como o Pedro falou e até atualizando, são 25 rodadas e 23 delas o Juventude está fora do Z4. E é exatamente por isso também que cresce essa expectativa que o Maurício falou. Olha para o América Mineiro lá e pensa que podia estar um pouquinho melhor. Por quê? Porque fez bom jogo contra o Corinthians, na Arena do Corinthians, porque foi lá no estádio do Palmeiras e fez um bom jogo, tinha feito um bom jogo no primeiro turno contra o Santos na Vila Belmiro, ganhou do Santos no Jaconi, aqui em Caxias do Sul. Então são por causa dessas circunstâncias, desses bons jogos contra equipes que talvez não tivesse na conta do Juventude, a vitória contra o Flamengo no primeiro turno aqui no Jaconi. Então são esses jogos que criam essa expectativa, só que o Juventude ele se atrapalha contra aquelas equipes que estão brigando com ele na tabela de classificação. Os pontos contra o América que o Juventude perdeu lá no primeiro turno, que eu fiquei o primeiro turno inteiro chorando esses pontos e vou seguir até o fim do campeonato, porque vão fazer falta, estão fazendo falta, né? Se o Juventude tivesse ganho aqueles pontos. Contra o Cuiabá no primeiro turno, quando o Cuiabá estava desfacelado no início do campeonato, o Juventude perdeu 2 pontos. Então, contra o Sport agora na retomada, tudo bem que o Sport agora está numa ascendente, né? Mas o Juventude fez uma péssima partida. Então também tem esse contraponto, né? Faz bons jogos contra adversários maiores e dá essa expectativa de que pode dar algo a mais, porém, contra os adversários da realidade dele, o Juventude tem uma certa dificuldade e não consegue engrenar para estar lá como um América Mineiro que está na 10ª posição hoje. E aí entra o impasse que foi a minha interpretação das entrevistas coletivas pós-jogo de sábado. O Barbarotti citou o fato do América ter ido de voo fretado, o próprio Marquinhos Santos citou algumas dificuldades que o clube enfrenta com o gramado do CT, com problema de encanamento, o fato de ter que ir e voltar de ônibus para o CT, o ir e voltar de ônibus para Porto Alegre, como situações que colocam o Juventude numa prateleira abaixo dessas equipes que também estão brigando com ele contra o rebaixamento. O América está acima, né, porque faz uma campanha de segundo turno ótima, mas naquela projeção seria um time que voltou para a Série A junto com o Juventude, de brigar ali embaixo. O próprio Sport, que está desde o início do campeonato naquela parte de baixo, o Cuiabá agora já abriu uma certa diferença também, mas a própria Chapecoense. E as entrevistas, elas me passaram a impressão de que, pelo conhecimento que o Juventude tem, isso já é um argumento de defesa também, de que o Juventude é o time menos estruturado desse campeonato. Então, estar fora da zona do rebaixamento é uma superação. E eu até concordo. Só que isso precisa, para o Juventude se manter fora da zona do rebaixamento, e eu vou falar uma obviedade, mas é que para fazer sentido aqui, precisa ser dito, ele precisa ser melhor que 4 equipes, né? Ele precisa ficar em 16º no mínimo. Então, precisa sim superar essas adversidades que entrou na competição para atingir esse objetivo. Se não atingir, depois das 38 rodadas, aí sim a gente vai analisar e ver, competiu até o fim, por muito tempo esteve fora,
não atingiu, mas mostrou que tinha qualidade, fez bons jogos e tal, e aproveita o legado da Série A para quem sabe jogar uma Série B ano que vem e retomar. Mas enquanto há jogo, enquanto há possibilidade, eu entendo que o torcedor queira que o time vença o América em casa, ou que pontue contra o Sport fora de casa, que tenha ficado chateado porque o Juventude não venceu o Cuiabá em casa, e principalmente que nós façamos esse tipo de projeção, porque a gente está projetando o Juventude pelo menos em 16º. Para estar em 16º, precisa pontuar contra esses adversários diretos em casa, é o mínimo, né? Então, por mais que a defesa do Juventude seja essa, de que tem o pior investimento, a estrutura, enfim, está atrás dos demais, não está na mesma prateleira, o objetivo é X, e para atingir esse objetivo X é necessário fazer algumas coisas pelo caminho, então é isso que a gente está exigindo. E o torcedor também, quando ele ouve essa justificativa, ele não quer saber, né, se tu tem menos estrutura, se tu tem menos dinheiro, ele quer saber de tu ter um enfrentamento de igual para igual com o América Mineiro, com o Cuiabá, com o Sport, que são as equipes que estão lá embaixo brigando contigo, ou que em tese brigariam contigo, né? Então, às vezes essa justificativa não são compreendidas pelo torcedor, e a gente entende porque o torcedor é passional e faz parte do jogo essa situação. Agora, o Juventude, ele pode, e é bem compreensível que nas próximas rodadas, se não já na próxima, ele ingresse na zona do rebaixamento. E aí que é o meu temor. A partir do momento que o Juventude ingressar na zona do rebaixamento numa reta final de campeonato, que isso não se transforme a pior coisa do mundo, num peso nas costas de todo mundo, que acabe o mundo para o Juventude. Não, em algum momento isso vai acontecer pela situação de campeonato. Então o Juventude não pode se abater, criar uma crise maior do que ela é, se for uma crise técnica, porque o Juventude em algum momento ele vai entrar. Ele estar fora da zona do rebaixamento neste momento é uma situação positiva. Agora, no momento que ele ingressar na zona do rebaixamento, aí vai ser o grande teste para saber se o Juventude vai ter força para reagir e sair dela. Eu acho que houve o primeiro teste, o Eduardo Costa, antes do jogo contra o Santos. Porque naquela semana o Juventude não jogava, tinha um jogo atrasado e o Juventude acabou entrando na zona de rebaixamento, né? E a resposta contra o Santos foi de um time maduro, né? De um time que soube jogar aquele confronto. O Santos também vivia e vive um momento delicado e o Juventude conseguiu fazer isso. E se tudo ocorrer daqui a pouco dentro de uma normalidade, digamos assim, o Juventude não é favorito contra o Flamengo. O Flamengo é amplamente favorito, e caso o Flamengo vença, por mais que eu acho que o Juventude não entraria na zona de rebaixamento, vai ficar muito próximo disso, porque os outros times também têm confrontos bem complicados. O Bahia enfrenta o Atlético Mineiro, deixa eu até confirmar aqui rapidinho, o Bahia enfrenta o Palmeiras, o Santos enfrenta o Atlético Mineiro, e o outro time que está ali nessa mesma briga, o Sport, pega o Cuiabá fora de casa. Então são 3 jogos difíceis também para esses times. Mas se o Juventude por acaso entrar, vai ter um confronto contra o Grêmio e depois 2 confrontos contra Ceará e Bahia que vão ser determinantes. E aí sim, o Juventude tem que ter aquela virada de chave. Por mais que eu acho que o aspecto técnico é muito difícil até pelo que a gente já viu durante o campeonato, é muito difícil de o Juventude oscilar tanto para baixo. O Juventude oscilou muito contra o Sport, e aí por uma questão de daqui a pouco uma escolha errada do Marquinhos na estratégia na volta do intervalo, ou o não encaixe do time do Juventude, não tinha o Ricardo Bueno como centroavante, uma série de fatores. Eu acho muito pouco provável que o Juventude, por exemplo, faça jogos muito ruins em sequência agora contra Grêmio, Ceará e Bahia. Mas vai precisar, se fizer bons jogos ou se fizer jogos regulares, vai precisar vencer. Vai precisar somar 3 pontos para ter esse desafogo, que foi o desafogo que teve contra o Santos há algumas rodadas atrás. No caso do jogo contra o América, por exemplo, uma vitória teria significado poder ir para o Rio de Janeiro e para Porto Alegre com uma tranquilidade muito maior, com essa distância do Z4 aumentada. Isso não aconteceu, então o Juventude vai entrar em campo sabendo que vai precisar também de resultados paralelos daqui a pouco para não entrar no Z4. E daí depois é tudo confronto direto, e esses jogos vão ser muito importantes, passo a passo, jogo a jogo, com histórias muito diferentes em cada jogo, em estratégia e tudo mais,
mas o Juventude vai ter pela frente alguns jogos que vão ser muito importantes para ver se o Juventude vai sofrer muito ou se ele vai sofrer menos e vai conseguir dar uma respirada fora do Z4 por mais algumas rodadas. Até sobre o Flamengo, que é o próximo adversário do Juventude na quarta-feira, existia a possibilidade do Diego Alves e do Gustavo Henrique ficarem fora da partida, porque eles ficaram fora do último jogo. Eles treinaram normalmente hoje e a tendência é que eles estejam à disposição, mas o Flamengo tem uma lista grande de desfalques. Tem o Vitinho que está suspenso, o Davi Luiz e o Arrascaeta que estão no departamento médico. Não é desfalque. Como é que é? Davi Luiz não é desfalque. Ah, sim. O Gabigol, o Everton Ribeiro, o Isla estão disputando as eliminatórias pelas suas seleções, então tem vários desfalques o Flamengo. Se o Juventude conseguir um ponto na quarta-feira contra o Flamengo, como diz o Marcelo Rocha, volta fazendo pagode no ônibus, né? Comemorando, porque é um resultado espetacular. E se tu for ver ainda no retrospecto do campeonato, venceu o jogo no Jacone, aqui em Caxias do Sul, e aí tu consegue um empate no Maracanã. Então o empate na quarta-feira é festa, né? E claro que o Flamengo tem desfalques, mas tem reposições muito boas também, né? O ataque com o Pedro, com o Michael, enfim, não é um Gabigol e Bruno Henrique, mas mantém o alto nível para o campeonato brasileiro. Kennedy, né? O Andreas Pereira jogando no meio campo, o Thiago Maia voltando, enfim, são muitas alternativas que tem o Flamengo para montar esse time. Então, mesmo com reservas, foi um time que acho que foram 9 reservas contra o Fortaleza no final de semana, né? E mesmo assim o Vojvoda foi respeitando demais o Flamengo, jogou retrancado e tomou 3. Mas é difícil não pensar no Juventude, por exemplo, não jogando retrancado contra o Flamengo, né? Vai ter que se defender, tem essa dificuldade. Tem essa dificuldade na formação do meio campo, então vai necessitar de algum ajuste, enfim, a estratégia do Marquinhos, ele mesmo comentou já, pós-jogo contra o América, que tinha que ser uma concentração tática total, então, que é a principal característica dele, é um técnico muito tático, vai tentar armar uma estratégia para trancar o Flamengo, mas é realmente um jogo muito difícil, então, saindo com um empate é para soltar um foguetório realmente. E vai ser assim a partir de agora, né? A gente, contra o Flamengo, é impossível projetar, imaginar que, se o Juventude vencer, ótimo, como venceu no primeiro turno, mas é difícil a gente projetar pontos contra o Flamengo. Mas ao longo de outubro tem esse jogo contra o Grêmio, que dá para aproveitar uma fase do Grêmio e tentar tirar ponto na Arena. Depois tem esses confrontos diretos contra a Ceará e contra a Bahia. Esses sim são jogos que a gente pode imaginar o Juventude pontuando mais. 9h28. O Ederson mandou o seguinte: bela homenagem dos árbitros ao colega que sofreu agressão. Que pena que agora o mesmo árbitro está sofrendo ameaça de morte em São Paulo. A mensagem do Ederson do bairro Kaiser. Valeu, Ederson, obrigado pelo recado. Muito bem, Maurício, está liberado por hoje. Um grande abraço e amanhã estamos de volta aqui no Show dos Esportes. Muito bom, então. Foi um prazer participar deste debate com vocês. Amanhã estamos de volta. Quarta-feira estaremos na jornada de Flamengo e no final de semana tem tudo sobre o jogo do acesso do Caxias. É isso aí, valeu Maurício no Espaço de Opinião e aqui com a gente no debate do Show dos Esportes. Faremos uma pausa, antes informando 23 minutos do segundo tempo, Cuiabá e São Paulo estão empatando em 0-0, segue empatado o jogo na Arena Pantanal. Rápida pausa e o show volta na sequência. Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$ 159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERT.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi. Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo. Que fera! Não sabia dessa. Curta o sinal do Rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que têm chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais. A Black Friday vem aí e sua marca não pode ficar de fora desse que é o principal momento do varejo do ano. Nós, do Grupo RBS, temos a solução adequada para todos os tipos e tamanhos de negócios, com veículos líderes de audiência, soluções de mídia integrada e influenciadores que falam a língua de quem é daqui. Para saber mais, acesse comercial.gruprbs.com.br ou ligue 51-32139-139. Eu sou o Leonardo Oliveira, colunista de Zero Hora, GZH, comentarista da Rádio Gaúcha. Se você me perguntar qual foi a vacina que eu tomei, eu não vou responder, porque vacina é vacina. O importante, gente, é tomar a vacina. É preciso para se proteger e, mais do que isso, para proteger quem está ao seu redor. Só tomando a vacina é que sairemos dessa situação. Tome a sua vacina. Gaúcha, ao teu lado, a fonte da informação. 9h32, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta segunda-feira, 11 de outubro de 2021. Show dos Esportes na Gaúcha Serra, 26 do segundo tempo, Cuiabá e São Paulo seguem empatando em 0-0. Jogo em andamento na Arena Pantanal. O empate aí é um bom resultado, né, Pedro? É verdade, é um bom resultado. Ou, quem sabe, o Cuiabá vence e já dispara, né? Porque tá na parte de cima da tabela, tá com uma pontuação maior. Mas é óbvio que, se a gente for pensar, né? O São Paulo tem um elenco, tem uma condição. E a diferença é pequena, né? De um ponto, o Cuiabá tem 30, o São Paulo 29, né? Então, se nenhum dos dois subir, é melhor para o Juventude mesmo. Só que se o Cuiabá sobe, a gente sempre vai ter aquela expectativa, talvez seja até um preconceito da nossa parte. Ah, mas o Cuiabá tá brigando com o Juventude, em algum momento ele vai escorregar, né? É isso aí, e é isso que o Juventude quer dizer que não, porque o Cuiabá tem um baita investimento, e é verdade, né? Lá no início da competição, lembra quando estava lá no Mato Grosso, né, Eduardo? A gente destacava bastante isso, do investimento que teve o Cuiabá, ouvindo os dirigentes, né? E eu acho que essa campanha está fazendo jus a isso, embora esteja muito embolado, né? O América, que empatou com o Juventude sábado, ele tem 31 pontos, é o 10º. Tem só 3 a mais que o Juventude, que é o 15º, né? Então são 3 pontos de diferença que se tira em uma rodada. Claro que tem time com jogo atrasado, aí o Ceará tem 23 jogos só, tem outros times com 24, alguns com 25, mas 3 pontos é algo que se define na última rodada. Então, às vezes a gente olha a classificação, uma diferença do 10º para o 16º, mas são 3 pontos aí que fazem a diferença do 10º para o 16º. Então, tá muito embolado esse Campeonato Brasileiro. Eu acho que eu falei uma outra vez aqui faz um tempo que é uma Série A que tem cara de Série B, porque a Série B que normalmente é assim, é um meio de tabela com muita gente que tem uma pontuação próxima, só que na Série B não tem briga por nada naquele meio de tabela, né? Ou tu sobe ou tu cai. E no Brasileirão não, vai ter até o 15º uma condição de Sul-Americana, então esse meio de tabela ele vai definir Libertadores até o 9º, por exemplo. Então a briga vai ser muito grande ainda até o fim, rebaixamento, Sul-Americana e até Libertadores vão ser definidos ali nas últimas rodadas. Faltando 26 minutos para as 10 da noite, 28 do segundo tempo, Cuiabá e São Paulo empatam em 0-0. Vamos trazer agora aqui no Show dos Esportes os destaques esportivos do site do Pioneiro em GZH. A CBF pode ter estreia de pivô da seleção brasileira em jogo de mata-mata da Liga Gaúcha de Futsal. Contratado em julho, Rocha ainda não atuou pelo time de Carlos Barbosa.
Juventude viaja para o Rio de Janeiro com 4 desfalques para enfrentar o Flamengo. Além dos suspensos Dauan e Jadson, mais 2 atletas ficaram fora dos relacionados. Está lá no site do Pioneiro em GZH. E com experiência em acesso, zagueiro do Caxias projeta o confronto decisivo em Natal. Rafael Lima tem no currículo ascensões de divisão com Chapecoense, América Mineiro e Curitiba. Bento Gonçalves receberá 3º torneio internacional de vôlei Master da Serra Gaúcha. Evento acontece no próximo final de semana, de sexta a domingo. Isso e muito mais você encontra no site do Pioneiro em GZH. Acesse e confira! WhatsApp 996901220. O Marcos Vinícius mandou aqui, ó, esse lance do Éder, que piada, é muita ruindade num jogo só. Eu não vi o lance, me explica aí, ô Marcos, porque eu tava com a cabeça baixa aqui, eu não consegui ver. Mas enfim, nos explica. Não consegue, né? Não consigo. Muito bom. WhatsApp é o 996901220. 996901220 é o WhatsApp para você participar. Lembrando que na quarta-feira tem Flamengo e Juventude, diretamente do Maracanã, com transmissão do Futebol da Gaúcha, exclusivamente no site do Pioneiro, em GZH, e também no aplicativo GZH Opção Serra. Depois, no domingo, tem a transmissão do jogo do Juventude com o Grêmio aqui na Gaúcha, e a transmissão de Caxias e ABC, também exclusivamente no site do Pioneiro em GZH, e também no aplicativo GZH Opção Serra, para você acompanhar o jogo. O Marcos falou que pode anotar aí, se o América e o Cuiabá ficarem na Série A, ano que vem eles caem, sem dúvidas. Muito bem anotado, Marcos. Obrigado pela mensagem. Seguindo o show dos esportes, vamos trazer agora, o Pedro Petrúcio e ouvintes, os melhores momentos de Juventude e América. Daqui a pouco a gente vai trazer também de Caxias e ABC, os confrontos do final de semana que a Gaúcha transmitiu. Vamos lá, Daniel! Alexandre Vargas Tavares de Jesus apita, ele apita, a bola está rolando no futebol da Gaúcha. Ale chega próximo da grande área, abre na esquerda pro Marlon, chega o América com perigo, limpou pro pé canhoto para cruzar no fundo, o jogador do Juventude escorregou, cruzamento na área, o cabeceio e o gol! Gol do América, Juninho! 11 minutos do primeiro tempo, lado esquerdo, cruzamento na área, o Juninho veio de trás, golpeou, a bola quicou e foi no lado esquerdo do Douglas. Vem na jogada Guilherme Castilho ou Rafael Foster, atenção, partiu pra bola, Guilherme Castilho, pé direito, bateu, pega, Matheus Cavicchioli, buscava o ângulo direito, defesa firme do goleiro do América, Rocha. Paulinho Boia na intermediária, dominou, perna direita, faz o lançamento bonito pro Ricardo Bueno, matou na coxa, colocou no gramado, ajeitou pro chute, chegaram 2 em cima dele, ganhou, rolou pra trás no William Matheus, pode cruzar, ele faz o cruzamento na área pro sorriso de cabeça, pegou o goleiro, voltou! Milagre! Milagre do Matheus Cavicchioli, inacreditável! 2 vezes Marcelo Rocha! O cruzamento foi certeiro, o sorriso cabeceou com consciência pra bola bater no chão e enganar o Matheus Cavicchioli. Vai o Juventude pro ataque, Sorriso, abriu pela ponta direita na chegada do Michel Macedo, capricha, cruzou na área pro Ricardo Bueno, pra fora! Cabeceou por cima do travessão, mas passou muito perto este cabeceio do Ricardo Bueno.
Escanteio para o Guilherme Castilho cobrar aqui pela esquerda. Respirou fundo, 2 respiradas, vai para a bola, pé direito, levantou na marca da Pequenaro, desvio! E agora? É gol! Gol! Do Juventude! 43 minutos. A defesa do América tirou, passando a linha, segundo a arbitragem, marcando o gol do Juventude. Empata o jogo Juventude. 577 dias depois, o torcedor alviverde pode comemorar um gol no estádio. Vai dar o pontapé inicial, apita o árbitro, ele apitou, a bola está rolando, saída para o time do Juventude. Ela cai para o William Matheus pela ponta esquerda, rolou para o Paulinho Boia, novamente para cima do Diego Ferreira, rolou na área, Ricardo Bueno ajeitou, bateu para o gol, na rede, pelo lado de fora. Fim de jogo aqui no Jacone, 1 para o Juventude, 1 também para o América. Muito bem, empate do Juventude em 1-1 e segue empatando Cuiabá e São Paulo 0-0, 35 minutos e meio do segundo tempo. Agora aquele lance do Cavicchioli com o Sorriso, o Pedro Petrucci, que pecado não ter feito o gol Sorriso, né? É verdade, porque no cabeceio até a gente não está acostumado a ver o Sorriso aparecer e ele apareceu, né, dentro da área para cabecear, cabeceou muito bem e o Matheus fez uma grande defesa e ainda depois no rebote. Teve aquela pifada do Castilho também, que o Cavicchioli saiu do gol de carrinho e impediu a finalização do Sorriso. Foi uma noite de Cavicchioli contra Sorriso, que quem sorriu foi o Matheus. Né? É, e o Marcos Vinícius aqui explicou o lance do Éder. Ele foi cabecear e prensou a bola entre o ombro, a cabeça e o braço. Meu Deus do céu. Só imagino a maravilha de imagem que foi. É que o Éder de São Paulo ele é baixinho, né? Baixinho para cabecear sofre. É mais ou menos por aí. Vamos ouvir agora os melhores momentos de Caxias e ABC, 0-0 no Centenário. Apita o árbitro, ele apitou, a bola está rolando. Apito inicial, momento trilegal, saída para o ABC. 17 minutos, primeiro tempo aqui no Centenário, escanteio pro Caxias, capricha Mateuzinho na perna canhota, lado direito, correu, pé esquerdo, colocou fechadinho, a bola pingou na pequena área, voltou pro Kelvin, passa na frente do gol. Kelvin passou pela marcação pro Mateuzinho, pro Kelvin, cara a cara, Kelvin errou! Na cara do gol, ele não finalizou, Marcelo Rocha! E aí faltou só chutar pro gol, porque a condição toda foi criada para o Kelvin fazer o gol. A jogada muito bem construída, isso é o mérito do Caxias, pelo lado esquerdo de ataque. Final do primeiro tempo aqui no Centenário, por enquanto, 0 Caxias, 0 ABC. Apita o árbitro, a bola está rolando, começa o segundo tempo. Lado direito, chegada perigosa do time do ABC, vem a bola rolada na meia-lua, ajeitou, vai pintar o chute de fora da área, pitou! Insiste o ABC, vem o chute de novo, pitou! Agarra firme no centro do gol. Segundo tempo ele começou um pouco diferente, com o ABC buscando ser um pouco mais agressivo, ficando mais com a posse de bola no campo de ataque, mas nesses últimos minutos o Caxias reagiu. O Caxias, mais uma vez, tentando ser incisivo pelos lados de campo e tem que fazer o que o Kelvin fez agora há pouco, ir para cima. Vai o Caxias para ataque com Bruno Ré. Bruno Ré tentou o passe à frente com o Mila. Mila conseguiu dominar, passou o Jean Dias, bola pro Jean Dias, agora cruzou, olha o gol para fora! Inacreditável gol que perde o Caxias com o Bruno Ré! 43 minutos, era pra correr pro abraço depois de fazer, Rocha! E se o jogo terminar 0-0, vai ficar o sentimento amargo de uma jogada que foi toda muito bem construída pelo Caxias. O Mila recebeu e esperou no tempo certo a passagem do Jean Dias pela esquerda. O Jean passou, recebeu e viu o Bruno Ré, que se lançou da esquerda da defesa até o meio da área para fazer a finalização mais para o lado direito e deu de carrinho. Termina
termina o jogo aqui no Centenário. 0 pro Caxias, 0 pro ABC. Fica tudo pra semana que vem, Natal. Vai ser definido lá em Natal no próximo domingo esse confronto entre Caxias e ABC. Se a gente falou do lance do Matheus Cavicchioli com um sorriso, o lance final do Bruno Ré, em que a bola foi cruzada para ele, né? E aí teve toda a capacidade do Bruno Ré de construir a jogada, se deslocar para a área, só que aí deu talvez azar, ou enfim, de a bola cair no pé direito, que não é um bom, e ele todo desequilibrado ali, é um lance bem difícil também, né, Pedro? O Caxias teve sorte em vários momentos dessa Série D também, e nesse lance especificamente deu azar, né? Poderia cair ali no pé de um atacante que teria mais facilidade para botar a bola nas redes. Foi do Bruno Ré, que não tem essa função, embora tenha feito alguns gols importantes nessa Série D, inclusive contra o União. E aí faltou ali o cacuete, a capacidade de finalização, caiu no direito, né, que ele está mais acostumado com o esquerdo. E deu azar o Caxias nesse lance em cair em alguém que não poderia ter concluído melhor, né? Mas foi incrível o gol que perdeu o Bruno Ré. Incrível no primeiro tempo também o Kelvin não conseguir ter finalizado, né? Aquela chance clara, numa boa tabela com o Mateuzinho. Isso pode custar caro, né? Porque foram chances claras que o Caxias teve na partida e deveria ter marcado, né? De nada adianta uma boa atuação se não se aproveita essas chances tão claras de marcar um gol, né? Então poderia ter saído com uma vantagem o Caxias, aproveitando uma dessas duas oportunidades, e infelizmente não conseguiu. O confronto está em aberto ainda, mas poderia estar um pouquinho melhor para o Caxias. Justiça seja feita, foi o Rojas e não o Éder, nos diz aqui o Marcos Vinícius sobre o lance bizonho lá da bola prensada entre o ombro, cabeça e braço. Então foi o Rojas. Valeu, Marcos Vinícius. Agora eu entendi. Muito bem, eu também. Rápido intervalo e já voltamos. Olha, vamos pensar juntos aqui. O que esse vírus já demonstrou? Ele demonstrou que quanto mais tempo a epidemia persiste, mais variantes surgem. A prevenção é a única saída e hoje a prevenção se chama máscara. Nós temos que convencer as pessoas de que devem usar. Se você explica, olha, você tomou a vacina, você não pode sair sem máscara porque você pega a doença e leva para casa. Você pode não ter nada, ótimo, sorte sua, mas e os outros? Quando você consegue explicar isso com clareza, que essas coisas atingem o dia a dia, todo mundo entende. Doutor Drauzio Varela, muito obrigada. Muito obrigado a todos os meus amigos gaúchos. Gaúcha, sempre ao teu lado, a fonte da informação. Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$ 159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERT. Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da FIDA, que vai dizer que Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes. Você também pode ouvir um cliente da FIDA que vai falar: nossa, com FIDA, isso é que é colheita. Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura. Pensou fertilizante, pensou Fidagran da FIDA. A Black Friday vem aí e sua marca não pode ficar de fora desse que é o principal momento do varejo do ano.
Nós, do Grupo RBS, temos a solução adequada para todos os tipos e tamanhos de negócios, com veículos líderes de audiência, soluções de mídia integrada e influenciadores que falam a língua de quem é daqui. Para saber mais, acesse comercial.gruporbs.com.br ou ligue 51-32-139-139. Nós temos a nossa reportagem circulando. 2 desses postos que eu visitei já aumentaram o preço da gasolina em relação a ontem. Estou circulando nesses postos hoje pela manhã. Bom dia, tudo bem? Seu nome? Bom, Luiz Antônio. Luiz Antônio, vai abastecer aqui porque tá mais barato, pesquisou? Ouvi tu falar que aqui tava barato. Ah, tá bom, obrigado, seu Luiz Antônio. Que bom que o Thiago trouxe os valores que ainda estão mais baixos, porque aí ajuda os nossos ouvintes, como esse que passou aí agora. Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação. Voltamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, 44:40 do segundo tempo. Cuiabá e São Paulo empatam em 0-0. Vamos saber informações da dupla Grenal aqui no Show dos Esportes. Valéria Possamay. O Grêmio busca um novo treinador após a saída de Filipão, anunciada depois da derrota para o Santos. Na rodada deste meio de semana, Thiago Gomes, auxiliar permanente, será o técnico à beira do campo. Com a derrota na Vila Belmiro, mesmo se vencer nesta rodada, o tricolor não conseguirá deixar a zona do rebaixamento. Rafinha, Thiago Santos e Douglas Costa, que estão suspensos, retornaram a Porto Alegre, enquanto Victor Ferraz, Fernando Henrique e também Elias foram incorporados à delegação. Do lado colorado, teve reapresentação após a vitória sobre a Chapecoense. O próximo compromisso do time de Diego Aguirre, que será diante do América Mineiro no estádio Beira-Rio nesta quarta-feira. O time colorado que busca reduzir a distância para o G4 e, por isso, poderá repetir a mesma escalação que venceu a partida contra a Chapecoense no último domingo. Com as informações da dupla Grenal para o Show dos Esportes, Valéria Possamay. E também já está no site em GZH. Após pedir dispensa por questões particulares, Guerreiro encaminha rescisão de contrato com o Inter. O clube informou que o jogador pediu liberação das atividades diárias do clube. Está lá em GZH. 9h52, 10 coisas que você precisa saber aqui no Show dos Esportes. O Caxias não terá desfalques por suspensão para o jogo de volta contra o ABC. O técnico Rafael Jacques poderá repetir o time. A equipe Grená viaja na quinta-feira para Porto Alegre, onde embarca em um voo até Guarulhos, São Paulo. No dia seguinte, pela manhã, voa para da cidade paulista para Recife, onde vai realizar treinamentos na sexta-feira e no sábado pela manhã. O voo para a capital do Rio Grande do Norte acontece apenas na tarde de sábado, no dia anterior à partida. O Juventude volta a campo na quarta-feira, às 7h no Maracanã, contra o Flamengo. Neste confronto, pela 26ª rodada, o técnico Marquinhos Santos não vai contar com os volantes Jadson e Dauan, que estão suspensos, e também com o goleiro Marcelo Carné. Com isso, o técnico Marquinhos Santos vai mudar o time titular, já que o Jadson e o Dauan são titulares na equipe alviverde. E a cidade de Bento Gonçalves será palco do 3º torneio internacional de vôlei Master da Serra Gaúcha. O evento começa na próxima sexta-feira e termina no domingo. Serão 3 dias de partidas no ginásio municipal e no ginásio do SESI. São 40 equipes confirmadas de 7 estados brasileiros. O Flamengo informou que o atacante Bruno Henrique realizou exame que apontou uma lesão na coxa esquerda. Ele havia ficado fora do confronto contra o Fortaleza e segue em tratamento.
não enfrenta o Juventude na quarta-feira. O Flamengo comunicou também que Arrascaeta realizou exame e foi confirmado o diagnóstico de lesão na coxa. Informado pela seleção do Uruguai, o meia se machucou na partida contra a Colômbia pelas eliminatórias. E uma das principais novidades do Barcelona na temporada pode estrear no próximo domingo. O atacante Sérgio Kun Agüero se recuperou de uma lesão na perna direita e fez nesta segunda-feira seu primeiro treinamento com o restante do grupo desde que chegou ao time no início de agosto. Ele deve ser uma opção na partida contra o Valência. Investigado por uma série de estupros, Benjamin Mendy, que teve o terceiro pedido de fiança negado e deve permanecer em prisão preventiva até seu julgamento marcado para o dia 24 de janeiro. O lateral esquerdo do Manchester City está sob custódia desde o fim de agosto. Supostos ataques contra 3 mulheres diferentes aconteceram no noroeste da Inglaterra entre outubro de 2020 e agosto deste ano. Uma das vítimas é menor de idade. E a seleção da Alemanha conquistou a primeira vaga na Copa do Mundo de 2022, juntando-se ao anfitrião Catar. A classificação foi assegurada hoje com 2 rodadas de antecedência, graças à goleada por 4-0 sobre a Macedônia do Norte, fora de casa, e a derrota da Armênia por 1-0 para a Romênia. Timo Werner 2 vezes, Kai Havertz e o Jamal Musiala fizeram os gols da Alemanha. As oitavas de final do Gauchão de Futsal começam amanhã para a CBF. Em Seberi, às 8 da noite, o time de Carlos Barbosa enfrenta a Fux. No jogo de ida do mata-mata, o confronto pode marcar a estreia do pivô Rocha, contratado em julho, porém ausente nos últimos meses por conta da Copa do Mundo com a seleção brasileira. Para esse confronto, a CBF não pode contar com o Ala Murilo, que se recupera de lesão. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu da decisão que concedeu liberdade provisória ao jogador William Ribeiro, que agrediu o árbitro Rodrigo Clivelaro durante uma partida entre Guarani de Venâncio Aires e São Paulo de Rio Grande pela divisão de acesso na semana passada. O agressor foi preso em flagrante logo após o ocorrido e passou a noite na penitenciária estadual de Venâncio Aires. Entretanto, em audiência de custódia, na terça-feira passada, ele teve concedida a liberdade. Após a derrota da Bélgica para a Itália na decisão do terceiro lugar da Liga das Nações, Courtois, goleiro, fez duras críticas à UEFA e à FIFA e também ao calendário do futebol internacional. O goleiro do Real Madrid considera que as instituições não se importam com a saúde dos jogadores, que, segundo ele, vão se machucar cada vez mais por conta do alto número de jogos disputados na temporada. Dez coisas que você soube aqui no Show dos Esportes. Termina o jogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Terminou a partida entre Cuiabá e São Paulo, empate em 0-0. 0-0, jogo encerrado na primeira divisão, confronto lá na Arena Pantanal. Pedro Petrucci, amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Show dos Esportes. Foi um prazer, um grande abraço. Prazer foi meu, Eduardo. Grande abraço para você e para todos os nossos ouvintes. Amanhã, 8h10, estaremos aqui de volta projetando tudo de Juventude e Flamengo. Um abraço, boa noite. Valeu, Pedro Petrucci, valeu a você que esteve conosco na audiência. Daniel Andrés, que se despede da gente nesse período de 2 semanas. Amanhã volta o Fábio Lentino, graças a Deus. Graças a Deus volta o Fábio. Tava nas férias. Bom descanso, Daniel. Grande abraço, valeu pela parceria. Estão de sacanagem! Nessas 2 semanas. Vem aí notícia na hora certa. E na sequência, o Show dos Esportes está encerrando. Eu ia falar que vinha Show dos Esportes depois, não sei porquê. Lembrando que tem o Gaúcha hoje, 6h30 da manhã. Amanhã é feriado, mas estaremos aqui, 8h10. Tchau, fui. Para parar de falar besteira, tá? Tô falando tudo errado. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima vez.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha.